Então, boa tarde a todos. Boa tarde. Hoje a gente, em nome do prefeito, abre um espaço para toda a imprensa daqui da cidade, da região, para que o prefeito em exercício, José Isidro Neto, possa fazer as suas declarações com relação ao resultado da votação de ontem no Poder Legislativo, a respeito da permanência ou da não cassação do prefeito afastado, Assir Filó. Boa tarde, prefeito. Fique à vontade. Boa tarde, tudo bem? Na realidade, eu quero pedir para a imprensa marcar essa audiência em razão de alguns fatos que trouxeram algumas dúvidas com relação à população. O fato que aconteceu na Câmara Municipal não está associado ao processo de Brasília. Então, houve muita dúvida com relação ao retorno do prefeito em razão da votação de ontem. Então, a população, os comerciantes, a população de uma forma geral, manifestou essa dúvida. Se o resultado de ontem traria o prefeito de volta. Então, achei interessante a gente ilustrar isso, né, que o fato que foi apurado da Câmara diz respeito a um contrato, né, que é o contrato do call center, e o prefeito está afastado por ordem judicial em outro processo, que é da empresa coletora de lixo, do contrato da empresa coletora de lixo. Então, acho que isso é importante a gente ter essa relação com a imprensa e esclarecer a população de uma forma geral. Prefeito, ele disse teve essa dúvida, prefeito? Desculpe, eu gostaria que cada repórter identificasse o nome e o órgão de imprensa que representa até o prefeito. Vou facilitar, pode falar. Prefeito, Márcio da Rádio Metropolitana, houve essa dúvida, as pessoas chegaram a perguntar até mesmo para o senhor ou para alguém que trabalha, a população está com essa dúvida. Está com essa dúvida. Por isso a gente achou interessante ter essa relação, até a imprensa, alguns jornais me ligaram, né, perguntando a respeito disso. Olha, eu estive aqui, um rapaz que trabalha no jornal ligou na padaria, olha, eu estive aqui na padaria e me perguntaram se o Filó está voltando na sexta-feira, em razão da votação na Câmara. Então, são processos diferentes, um está na Justiça e o outro foi votado pela Câmara Municipal. Perfeito. Marcos, do Diário de Suzano, tudo bem? E agora, o que vai ser feito? Vai ter um tempo específico que o senhor vai voltar? O senhor vai apoiar talvez ele, mas num âmbito mais geral? Tá vendo? A pergunta do jornalista aí. Por isso que a importância dessa audiência. Eu estou no mandato, assumi em dezembro com muita dificuldade, vários processos, muitas dívidas, cidade realmente no buraco, nós estamos trabalhando com muita seriedade, apesar de toda a dificuldade, conseguimos inaugurar várias obras, né, como Praça Esporte e Cultura, como ampliação de 3 escolas, né, mini terminal, também o posto de saúde, o Jardim Oni, que estava abandonado lá há 8 meses, nós retomamos a obra, nós fizemos várias coisas, pavimentação de ruas, né. Então, eu vou deixar claro, então, a sua pergunta é exatamente isso. Eu sou pré-candidato a prefeito pelo PMDB, já era candidato desde o ano passado, já tinha essa disposição. A minha relação com o governo não foi muito boa, eu desde o começo tinha alguma dificuldade, então eu já era pré-candidato ano passado. Então eu continuo pré-candidato pelo PMDB a prefeito. Então é uma possível aliança futura, então está totalmente descartado. Prefeito, eu sou analista do AT Notícias. Depois de ontem da votação, o senhor e o Filó chegaram a conversar ou não? Ou não, em nenhum momento houve conversa? Não, eu estou 4 meses que eu não converso com ele. Prefeito Fernanda, do Jornal Márcio, queria saber como o senhor avaliou o resultado da votação de ontem. A votação de ontem foi uma votação assim, mais política, né? Mas não foi técnica. Eu acho que os vereadores usaram um perfil mais político, de relacionamento, com a questão de relacionamento desses vereadores com o prefeito, com o prefeito afastado. E em sede política, por que não houve articulação do prefeito com os vereadores? Porque no caso da Dilma, por exemplo, o Michel Temer articulou 5 meses e ela acabou sendo afastada. E a gente não sentia essa articulação. Na verdade, Sérgio, sua pergunta é interessante. Os 2 vereadores do meu partido votaram pelo relatório do PMDB. E 8 vereadores também votaram pelo afastamento. Então,
como eu falei, ele ficou 3 anos no mandato. Então ele teve um relacionamento muito bom com esses vereadores que acabaram pagando alguma dívida para o prefeito. Prefeito, Jair, Jornal Cenário de Notícias. É de conhecimento público que a relação do senhor e do Filó faz tempo que já está balançada. Ontem, na votação, sabemos que alguns partidos que compõem o grupo de governo hoje têm algumas secretarias, que é o caso do PP, PSD e o PTB. Qual será o seu posicionamento referente a esses vereadores que votaram contra? Nós estamos no ano eleitoral, né? E uma eleição você não ganha sozinho, você ganha com um grupo de partidos e com aliados, né? Então nós estamos avaliando essas questões. Prefeito, o senhor torceu pela cassação do Filó ontem ou não? Qual foi a sua posição? Eu fui vereador 16 anos, né? E quem me acompanhou, eu sempre votei pela legalidade, pela moralidade. Se eu estivesse lá, eu teria votado através do parecer técnico do relatório. A favor da cassação. Prefeito, ontem, né, nós estávamos lá cobrindo a sessão tudo, e depois até nos surpreendemos com a presença do Filó lá. E ele estava já comemorando até. Em 4 ou 5 dias eu volto. O senhor, diante de tudo isso, o senhor acha que ele está falando demais? Foi uma empolgação dele? Como é que o senhor classificaria? Porque ele mesmo fez questão de anunciar. Na verdade, ele já anunciou isso outras vezes, né? Para voltar depende de uma decisão judicial. O recurso dele está no Supremo, ele foi afastado pelo governo, pelo juiz de primeira instância, depois ele perdeu no Tribunal de Justiça, depois ele perdeu também no Superior Tribunal de Justiça, e agora ele está com o último recurso no STF. Então, para ele voltar, ele precisa ganhar o recurso no STF. Por favor, eu queria uma correção do senhor, até por conta da votação de ontem, vocês poderão até na campanha reforçar essa situação de que exige Filó é a mesma coisa, que de alguma maneira houve uma combinação com o Filó ser subido ontem, mas também como você está lidando, nós vamos validar na pré-campanha, na campanha, e eventualmente quando surgir esse tipo de ação por parte da oposição, especialmente do pessoal do Dr. Jorge. Então, Brasa, você já mencionou a fonte, né? Nós temos grupos políticos adversários. Então, esses grupos, eles tentam associar o meu nome ao Filó. Mas a população, de forma geral, sabe da minha postura, da minha conduta. Eu fui funcionário público 30 anos aqui no município, vereador de 16 anos, todos me conhecem, sabem que a minha conduta é diferenciada. Prefeito, mais uma pergunta, Jair do Jornal Cenário. Há 2 anos atrás, provavelmente, acho que teve a campanha para deputado, e o senhor saiu candidato a deputado estadual e sem o apoio do Filó. Foi naquele momento que mostrou, que declarou que vocês já não estavam muito juntos em relação a isso? Exatamente. Esse momento ficou bem claro para a população, viu? Esse momento ficou bem claro porque o prefeito, então, apoiou 14 estaduais para não me apoiar, para que eu não tivesse votação, para que eu não tivesse votação e não permanecesse na política. Então, a sua pergunta foi muito bem colocada. Prefeito, aliados de antigamente, de início de mandato, inclusive, como o Fábio, o Juraci e outros, hoje se manifestam com críticas e até contundentes na Câmara, e foi visto com a votação, né, fechando esse parecer com a votação de ontem. No respeito do Juraci, que é o mesmo partido, ou o PSDB, que é o Fábio, haverá a possibilidade de uma coligação? Como o senhor vai fazer com a contraposição de um Juraci e o senhor no mesmo partido, politicamente falando? Na realidade, Luiz, a cidade passa por muitas dificuldades. Então a gente não consegue atender os vereadores, a população, de acordo com o que eles merecem. Então há vários questionamentos. Então, muitas vezes eu tenho que estabelecer prioridades. E às vezes o que é prioridade para o executivo não é prioridade para o legislativo. Então há alguns conflitos, mas nós estamos administrando isso está no campo do discurso, né? E o Juraci e o Fábio são vereadores do PMDB. Prefeito, mais uma pergunta. Há rumores, eu sei que você não pode responder pelo Filó que está afastado, que ele ultimamente, por conta disso que uma outra jornalista falou agora, que ele está falando que vai voltar, dizem que ele está fazendo ligações para alguns funcionários da base do seu governo, que hoje exerce função aqui no seu governo, dizendo que se voltar vai atacar o terror, vai mandar muita gente embora. Primeiro, o senhor ficou sabendo desse fato? Segundo, qual que é a maneira que você está se comportando referente a isso?
É lamentável, né? Eu tomei conhecimento também, isso traz uma certa insegurança para alguns funcionários, alguns secretários. Mas a maioria acompanha o processo em Brasília, né? A maioria dos secretários são pessoas esclarecidas, informadas, que não estão presos a essa questão municipal. Sabe que o afastamento do Filó foi um afastamento por ordem judicial e quem vai determinar o retorno dele ou não é o STF. Então, a gente sabe que não afeta todos os funcionários, mas alguns acabam sendo afetados, sim. É uma pena que isso ocorra, né? Que tem essa ameaça. O senhor acredita na volta do Filó? Acredita que ele pode voltar ainda esse ano? Quando acaba o mandato, obviamente. Olha, como eu mencionei agora, ele foi afastado pelo juiz de primeira instância, perdeu no Tribunal de Justiça, perdeu no Superior Tribunal de Justiça, está no STF, que é a última chance dele. Isso eu não consigo avaliar. O Lewandowski, né, que é o ministro, ele abriu para a manifestação do Ministério Público. O Ministério Público, eu acho que vai pesar bastante a manifestação do Ministério Público. Falei que era a última pergunta, mas na verdade não era. A última naquela hora. E nós voltando. Existe uma possibilidade, é claro. Você é candidato, ele também. Se você é candidato, continuando sendo vice-prefeito dele, vai manchar mais ainda e mais juntar mais os nomes de vocês. Há a possibilidade, se ele se retornar para o cargo, você rachar de vez com o governo e sair candidato, ou mesmo quando ele voltar, você continuar sendo vice-prefeito, continuar na área de aliança? Na verdade é o seguinte, eu sou candidato a prefeito, sou pré-candidato a prefeito. Isso eu não abro mão. Então, eu vou buscar um grupo político para me dar sustentação para a minha candidatura. Vou buscar outro grupo político. Outro grupo político. Prefeito, na verdade é praxe na política, no caso de ontem, houveram votações favoráveis ao Filó, que disse lá fora e até sexta-feira ele volta. Mais ou menos na história, Jesus está voltando. A gente queria saber o seguinte... Mas Jesus ele vai voltar, não é mentira. A gente não sabe quando, é isso que eu quero dar analogia, igual o Filó, não sabe quando. Eu queria perguntar o seguinte... Esses vereadores têm cargos hoje no governo, tem secretário ligado a partidos que votaram no Filó. O senhor vai tomar uma posição quanto a isso? Vai ficar toda a mesma coisa? Como eu mencionei agora há pouco, foi uma pergunta do Diário Suzano, nós estamos num ano eleitoral e uma eleição ela precisa de articulações, precisa de grupo político. Então nós estamos avaliando quem permanece e quem não permanece, e nós estamos avaliando isso. O senhor vai fazer a campanha como candidato ou o senhor vai se afastar? Ele não vai deixar para a Câmara? No momento eu vou trabalhar durante o dia, fazer campanha depois das 17 horas e a campanha fim de semana. Eu queria reforçar essa questão da votação de ontem. A participação do senhor do governo foi zero no resultado? Não, ou teve alguma... Não, a Constituição Federal, ela fala da independência dos poderes, né? Sim. Então eu não interferi no resultado de forma nenhuma. Não houve nenhuma manifestação minha com relação à votação de ontem. A última coisa que o senhor pontuasse, quando eventualmente o vereador perguntar qual que é, o que na prática o exílio do candidato a candidato é diferente do Filó. Como é que o senhor pontua isso? A gente já conhece os convívios que são pessoas diferentes, atitudes diferentes. Mas como é que o eleitor menos informado vai poder dimensionar e ter essa variação muito completa? Obrigado. Acho que algumas ações deixaram isso muito bem claro, né? Quando eu assumi, eu fiz uma gestão. Eu cortei alguns contratos, eu diminuí secretarias, eu diminuí funcionários, né? Eu priorizei a educação, priorizei a saúde, né? Questão de remédio, eu chamei todos os fornecedores aqui, fiz reunião, parcelei as dívidas para que não faltasse remédio nos postos de saúde. E eu trabalho de segunda a segunda, né? Eu visito todos os bairros da cidade, sem exceção. Bairro de ocupação. Então é a minha seriedade. Eu gosto muito da cidade, estou muito animado, né? A recepção está muito boa, estou com muita determinação. Eu acho que a postura minha é de trabalho. Eu trabalhei 30 anos no Estado. Eu fui 16 anos vereador. Eu gosto muito dessa atividade. Prefeito, uma votação tão importante como o plano diretor se atrasou na Câmara e resultado disso só volta em agosto e pode ocorrer que os prefeituráveis nem tenham como montar a sua plataforma de governo diante dessa situação, uma real, né?
programação de governo. Por que houve o atraso do plano diretor e depois agora com a aprovação da lei Prefeito, de zoneamento? só um instante, deixa eu responder a pergunta dela. Eu queria lembrar que essa coletiva é em função da votação de ontem no Legislativo. E aí a gente acaba fugindo do tema, né? E que os colegas se ativessem nessa condição. Fica à vontade para responder a pergunta. Obrigado. A peça, o plano diretor é muito complexo. Envolveu aí pelo menos umas 30, 40 audiências públicas, inclusive na Câmara Municipal, 2 audiências, em várias escolas, nos bairros, no ginásio de esporte. É uma peça muito complexa. Embora todos estejam convidados, mas provavelmente a Câmara está fazendo uma avaliação mais detalhada, mais minuciosa dessa peça. Por isso o atraso. Mas o plano diretor é uma peça importante para o município. Mas a Câmara tem reclamado muito, para a Lourdinha lembrar a questão do plano diretor, a Câmara tem reclamado muito, e não é exclusivamente do seu governo, só do que os projetos estão chegando muito em cima da hora. A gente sabe que com o Filó a postura era diferente, chegava em cima da hora, eles aprovavam, agora quando chega o Isidro, eles ficam reclamando e tentam aprovar. Eu queria saber da prefeitura, porque inclusive eles falam abertamente que é incompetência do executivo. Como é que o prefeito Isidro está vendo essa relação meio azeda com a Câmara? Até inclusive acabou influindo na votação ontem. Como é que o prefeito Isidro está vendo essa relação? Esse ano é um ano e já está muito próximo da eleição, né? É uma situação bastante atípica. Então os vereadores eles estão muito ansiosos, né, com a reeleição. E qualquer motivo é motivo, às vezes, de uma discussão, de um debate. Com relação aos projetos, o projeto que tem chegado em cima da hora não são projetos polêmicos. Projetos mais complexos que tem, nós convidamos alguns vereadores aqui e mostramos a complexidade do projeto. Então, se chega algum projeto em cima da hora, não há nenhuma complexidade, não são projetos difíceis de entendimento. A questão dos ACS, por exemplo, eles ficaram mais de 3 horas debatendo, também foi uma votação rachada, mas vamos igual no plano de ontem, da CP, e ficaram mais de 3 horas e todos os vereadores que foram na tribuna falar bateram no executivo. Não é? Até comentei no intervalo, vereador, poxa, mas vocês estão falando agora, mas na época do Filó vinha 10 minutos das 6 e vocês aprovavam. O que mudou agora? Então a nossa pergunta o jornalismo tem que ser chato e capcioso. O que mudou nessa relação Câmara? Olha, como eu falei, nós estamos com muitas dificuldades aqui na prefeitura. A gente não consegue atender todos os anseios, né, dos líderes político, dos vereadores, a gente tem muita dificuldade. E é claro que isso aí às vezes desagrada. Mas eu não tenho dúvida que apesar dos debates, através das críticas que foram feitas, jornalista Sérgio, tem aprovado os projetos, né, que são interessantes. Nesse dia eu recebi algumas ligações, e você até sabe o motivo da polêmica desse projeto. Esse projeto tem uma ligação, um ex-vereador era secretário da Saúde, então os próprios vereadores entendiam que esse projeto se relacionava ao ex-vereador, ao secretário licenciado. Então, a polêmica não foi nem tanto em cima do executivo, mas sim entendendo que a aprovação desse projeto favorecia 109 pessoas, 108 pessoas ligadas a agente comunitário, e que essas 108 pessoas iam favorecer determinado candidato. Então, a polêmica desse projeto não foi em cima do executivo, foi em cima dessa situação. Mas a gente sabe que é isso. Na verdade, sabe que é isso. O sucesso do Juraci estava incomodando e eles queriam derrubar. Mas todo mundo que foi lá não bateu no Juraci, bateram no prefeito. É isso que eu estou falando. Não está faltando uma articulação da prefeitura, não sei se é do governo, não sei quem é o responsável, melhor com a Câmara, porque todos foram lá para atingir o Juraci, mas bateram no prefeito. É possível. Até os baixos clérigos subiram. Ou insistindo nessa pergunta relacionada agora, depois desse resultado da CP, né, onde ficou claro, evidenciando, né, que todos estão em largada de campanhas e preocupados com a sua plataforma.
você pretende rever algumas ações, como o senhor falou, vai rever algumas ações, tirar a secretaria, vai mudar esse quadro, é isso que a gente quer saber. E até melhorar a relação com Eu vou lembrar que o prefeito já respondeu essa pergunta de diferença. 2 vezes. Já 2 ou 3 vezes, que é um momento, importante, político, né? E que para a eleição depende de um grupo e que ele vai avaliar, até porque essa situação ocorreu ontem e ainda não deu tempo de fazer uma avaliação geral para que o prefeito tome justamente essas decisões e essa tomada. E novamente eu peço que todos se atenham à questão da votação de ontem e o que o prefeito vai tomar de providências a partir de amanhã. Prefeito, a questão administrativa, né? O que o senhor vai tomar depois dessa votação da Câmara? Seria bom o senhor pontuar quais são as medidas da Prefeitura, o senhor enquanto prefeito. Ah, tá. Na verdade, então... Obrigado pela votação. Então, o processo ontem teve um encerramento, um arquivamento pela Câmara Municipal. Já havia uma recomendação da Procuradoria. Esse fato, ele foi denunciado na ouvidoria, a ouvidoria tomou as providências, encaminhou para a Procuradoria passou a apurar esses fatos, recomendou ao prefeito, então, que fizesse o cancelamento desse contrato. Foi feito o cancelamento, mas não foi apurado os fatos, nem houve uma busca pelo que foi investido pela municipalidade. Então, administrativamente, eu vou instaurar uma sindicância, né, uma vez que eu já esperei o Legislativo arquivou o processo, a gente agora instala uma sindicância para a gente apurar o processo em si e buscar o recurso de volta para o município. Uma sindicância, prefeito, dura em torno de 90 dias? 90 dias. Dependendo. Depende, são casos mais complexos. Você vai instalar, mas pode ser que o senhor não seja o responsável para assinar o resultado final dela. Eu vou instaurar, eu estou em exercício, então vou instaurar a sindicância para apurar o processo. Perfeito. O senhor já respondeu inúmeras vezes, mas como ferramenta, não como político, como o senhor falou, teve 18 anos, né? Como vereador, 16 anos. 16 anos. Como ferramenta, o senhor gostaria da cassação do Filó? O ponto é esse. Olha, eu, como eu mencionei novamente, eu voto pela legalidade. Se estivesse na Câmara Municipal, eu votaria pelo relatório, pelo afastamento, pela cassação. Nesse cenário que a gente tem aí, você saber que a avaliação jurídica por dentro, como coisa de atividade da prefeitura, qual deve ser, os candidatos que forem debater seriamente a cidade, quais são os principais implantados, até para essa situação toda que tem corrido aí, Filó, sai, entra, volta, e a cidade, de certa forma, não vai conseguindo fazer o que precisa de pela população. Qual deve ser o debate fundamental na eleição, na campanha agora, para que as coisas comecem a funcionar melhor do ano que vem, de quem vence a eleito? Primeiro, os pré-candidatos têm consciência da situação jurídica e contábil da prefeitura. Primeiro passo. Eu tenho ouvido aí alguns relatos aí fora da realidade. Primeiro, conhecer a situação que a prefeitura está. Depois dos últimos 11 anos, a prefeitura deve só de INSS 180 milhões. Fora precatórios, fora dívida com fornecedores. Então, a situação é muito caótica. Ferraz não suporta mais aventureiros. Então, primeira coisa que esses pré-candidatos a prefeito têm que ter a consciência da situação jurídica e econômica. Como é que o senhor vai trabalhar na campanha, eventualmente sendo eleito? Como é que o senhor resolve isso? Qual é o caminho para resolver isso? A longo prazo, mudando a gestão da cidade, mudando a relação com a Câmara, com a sociedade? Como é que se começa a resolver isso? Na verdade, são ações administrativas, ações de governo mesmo. Nós estamos trabalhando, por exemplo, a Previdência Municipal, o Instituto da Previdência Municipal, para que a gente possa resolver essa questão do INSS. Aguardando aí, o governo federal negociou com os estados, né? A Associação dos Municípios estão tentando também a negociação com o governo federal. Se tiver um refis, nós podemos fazer uma negociação do INSS. Agora, não tendo refis, nós temos um outro plano B, que é a implantação do Instituto da Previdência Municipal. Dessa forma, a gente conseguiria negociar a nossa dívida, que é enorme e impagável. Alguém tem mais alguma pergunta com relação ao episódio de ontem? A última pergunta, perfeito. Agora é a última mesmo?
sei que você falou que política, a eleição, você precisa de partidos para poder compor a eleição. O William Nunes votou a favor do Filó ontem e ele, pelo que se dizem, é o pretendente ao cargo de vice-prefeito. Mudou alguma relação entre você e ele depois da votação de ontem? Na verdade, nós temos pela Justiça Eleitoral prazos, né, para fazer escolhas do prefeito e do vice-prefeito. Então, nós vamos avaliar isso com certeza. Se fosse hoje, não seria, mas nós temos que avaliar a situação. Então, o senhor quer dizer que o senhor ainda considera a possibilidade de ele ser seu vice-prefeito? Não, eu não falei isso. Não, eu não mencionei isso. Eu estou perguntando, então o senhor tá. Pela sua resposta, você falou mais para frente, eu não avaliar. Então o senhor ainda considera uma pequena possibilidade dele ser seu vice, se desde o primeiro ele foi eleito num partido de oposição ao Filó, tornou-se o maior defensor do Filó na Câmara, sendo do partido de oposição, agora vota contra o Filó, que de repente numa virada do STF, o Filó pode voltar a ocupar a cadeira do seu lugar. Ele vota a favor do Filó? Ainda se considera a possibilidade de ter... Eu falei para ele que hoje, isso aí, foi isso que eu falei? Foi. A decisão é hoje, né? Não, Bom, agora sobre é que na verdade, quando você elimina um grupo, você cria expectativa em outros grupos. Então, no momento, entendeu? Tá certo, então. Acredito que até uma outra coletiva, depois do prazo já definido, aí o prefeito Isidro anuncia quem será o vice dele. E a gente agradece a presença de todos.